E se a gente precisasse, sei lá, voltar no tempo para entender o futuro da psicologia? Parece estranho, né? Mas quando a gente fala de neuropsicanálise, a resposta não está em criar algo totalmente novo. Está, na verdade, em resgatar uma ideia bem antiga, um sonho quase esquecido do próprio Freud. Bom, para começar, vamos tirar uma coisa da frente. É muito comum ouvir neuropsicanálise e já pensar, legal, mais uma escola para a lista, né? Mais uma teoria para disputar espaço com os klinianos, os lacanianos. Mas a verdade é que não tem nada a ver com isso. Não se trata de uma nova teoria competindo por atenção. Pelo contrário, é uma viagem de volta lá para a origem de tudo. Um resgate daquele sonho inacabado do Freud de construir uma psicologia que fosse, na sua essência, uma ciência de verdade. A gente está falando do desejo original que deu o pontapé inicial em toda essa jornada. Ok, mas que sonho era esse, afinal? Para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás. Esquecer por um instante o Freud, que todo mundo conhece, o pai da psicanálise, e conhecer o homem que ele era antes disso tudo, o neurologista. É aí que está a chave. Pensa só, no comecinho da carreira, Freud era um neurologista, totalmente imerso no mundo da ciência. E a grande ambição dele era conseguir mapear a mente humana com a mesma precisão da física, da biologia. Ele até tentou, viu? Em 1895, ele escreveu o famoso Projeto para uma Psicologia Científica, mas bateu num muro. A tecnologia da época simplesmente não dava conta da visão dele. A barreira não era a genialidade da ideia, mas a falta de ferramentas para colocá-la em prática. E essa busca, essa pergunta, ficou com ele a vida inteira. Décadas depois, já em 1939, pertinho do fim da vida, ele ainda estava quebrando a cabeça com essa contradição tão humana. Ele viu o padrão, sabe? Essa busca quase inexplicável pela infelicidade, mas a prova científica, a medida objetiva, isso ainda estava fora de alcance. Agora, vamos avançar quase um século. A tecnologia com que o Freud tanto sonhou finalmente chegou. Agora a gente podia literalmente ver o cérebro em ação. Mas olha que ironia. Essa nova capacidade acabou criando um problema completamente novo. Uma divisão profunda entre mente e cérebro. E foi o brilhante neurologista Oliver Sacks que colocou o dedo na ferida. Ele disse uma coisa genial. A neuropsicologia é maravilhosa porque dá para medir tudo, só que ela exclui o eu, a subjetividade. Ou seja, a ciência ficou craque em medir a mecânica do cérebro, os impulsos, a química, os números. Mas no meio disso tudo, algo essencial se perdeu. A pessoa que está vivendo aquela experiência. E essa observação nos leva a uma questão que deixava pesquisadores como Mark Solms muito frustrados. Com tantos dados, tantos exames de imagem, tantas estatísticas, cadê o eu nisso tudo? Onde é que no meio dos dados estava a dor, a alegria, a experiência subjetiva de estar vivo? Foi justamente essa frustração, esse incômodo com o abismo que se formou entre mente e cérebro, que levou Solms a uma jornada inesperada. Uma jornada que, no fim, o levaria a construir uma ponte sobre essa divisão. O que aconteceu foi o seguinte: enquanto ele estudava os sonhos, usando toda a tecnologia do século XXI, ele tropeçou em algo simplesmente espantoso. Os dados modernos, as medições super precisas, estavam confirmando ponto por ponto as teorias que Freud tinha proposto um século antes, baseado só na observação clínica. Aquilo que Freud só pôde teorizar, a neurociência estava agora provando. E claro, essa descoberta botou fogo no parquinho, né? Acendeu um debate gigantesco. De um lado, surgiu o que a gente pode chamar de campo da submissão. Pensadores como Eric Kandel que diziam, olha, a psicanálise precisa da neurociência para ser validada, para sobreviver. Mas do outro lado tinha o campo do diálogo, liderado por figuras como o próprio Mark Solms e o Antônio Damasio. Eles defendiam uma troca mútua, uma conversa em que os dois lados pudessem aprender um com o outro. E é exatamente daí, desse diálogo, que a neuropsicanálise nasce. Não como uma rendição de um campo para o outro, de jeito nenhum, mas sim como uma integração poderosa, que cria uma forma muito mais completa, muito mais profunda de entender o sofrimento e a experiência humana. Então vamos pensar assim. É como se a gente finalmente tivesse a régua para medir aqueles processos subjetivos que o Freud só podia teorizar. A neuropsicanálise não é uma terapia nova, não é uma disciplina diferente. É a psicanálise de sempre, só que agora equipada com uma ferramenta poderosíssima, a neurociência, que permite fundamentar a experiência subjetiva em dados concretos. E dá para ver isso funcionando na prática. Se a gente olhar para a ansiedade, por exemplo, não se vê apenas um desequilíbrio químico no cérebro. Se vê uma reação em cadeia.
Tudo começa com um gatilho no ambiente que aciona uma resposta que a gente aprendeu, uma resposta automática para proteger o ego, e só então isso gera uma consequência bioquímica lá no cérebro. É uma visão integrada, que conecta o nosso mundo interno com o mundo aqui fora. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta, que é bem provocadora. Pensem bem, se o Freud tivesse tido acesso à tecnologia que temos hoje, será que essa divisão entre mente e cérebro teria sequer existido? Talvez a neuropsicanálise não seja uma revolução, mas sim a conclusão natural de um projeto que ficou em pausa por quase 100 anos.